Invocamos a proteção de Deus e, havendo quórum, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 17ª legislatura, no dia 24 de março de 2025. Em nome dos senhores vereadores, cumprimento aos assistentes e o público em geral que sempre nos honra com a sua presença. Solicito a leitura da oração pelo vereador Gilmar Lizelski. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. Boa noite ao público que nos assiste via internet. E boa noite, funcionários dessa casa. Hoje vamos rezar o Pai Nosso e por nós estar mais um dia reunido aqui e também agradecer a boa chuva que Deus mandou agora para nós que estava necessitado. E vamos rezar um pouco o Pai Nosso aí para agradecer. Sabemos o que é a chuva. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passamos para o pequeno expediente. Convido a primeira secretária para proceder à leitura do expediente. Pauta da 7ª sessão ordinária do primeiro período de 2025. Ofício número 191/2025, autoria Juliano Pose Pereira. Enviamos à apreciação desta douta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 07/2025. Ofício número 170/2025, autoria Juliano Pose Pereira. Enviamos à apreciação desta douta Casa Legislativa o projeto de lei número 015/2025. Ofício número 194/2025, autoria Juliano Pose Pereira. Enviamos à apreciação desta douta Casa Legislativa o projeto de lei número 016/2025. Ofício número 193/2025, Juliano Pose Pereira. Enviamos à apreciação dessa douta Casa Legislativa o projeto de lei número 017/2025. Ofício número 195/2025, autoria Juliano Pose Pereira. Enviamos à apreciação desta douta Casa Legislativa o projeto de lei número 018/2025. Ofício número 196/2025, autoria Juliano Pose Pereira. O projeto de lei número 019/2025. Ofício número 207/2025, autoria Juliano Pose Pereira. Enviamos à apreciação dessa douta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 08/2025. Ofício número 07/2025, Valdir Marafigo, secretário municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade. Convite para o seminário de encerramento da colheita do tabaco, dia 29 de março de 2025, na comunidade de Pedra Branca. Ordem do dia. Projeto de lei complementar do Executivo número 6/2025. Poder Executivo. Primeira votação. Projeto de lei ordinária do Executivo número 07/2025. Poder Executivo. Segunda votação segunda. Projeto de lei ordinária do Executivo número 9/2025. Poder Executivo. Segunda votação. Projeto de lei ordinária do Executivo número 10/2025, Poder Executivo. Segunda votação. Projeto de lei ordinária do Executivo número 11/2025, Poder Executivo. Segunda votação. Projeto de lei ordinária do Executivo número 12/2025, Poder Executivo. Primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo, número 14/2025, Poder Executivo, primeira votação. Indicação número 3 e 4, de autoria do vereador Vanderlei Lezan. As correspondências recebidas serão arquivadas na Secretaria e estarão à disposição dos senhores vereadores. Fim do pequeno expediente e passamos para o grande expediente. Solicito ao segundo secretário a chamada dos inscritos. Boa noite, senhora presidente, boa noite aos demais vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste pela internet e aos funcionários da casa. Primeira vereadora inscrita, Tânia Pereira. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Na semana passada, nós tivemos a presença do Samir, que é o representante da Delegacia de Polícia Civil de Liniópolis, falando sobre a questão do alto número de problemas com drogas e com álcool. Pois bem, aproveitando a fala do Samir, eu gostaria de hoje fazer menção à questão do esporte em nosso município. Que enquanto os jovens, crianças, adolescentes estiverem envolvidos com o esporte, com a cultura, com o lazer, elas vão estar mais afastadas dessas drogas ilícitas. E eu gostaria hoje de fazer menção a 2 atletas que eles fazem parte do programa Bolsa Atleta, que é o Henrique Pavarim, que ele anda de bicicleta, que ele participa do ciclismo, e o Clériton Kaique Chagas, que ele participa da corrida. Então, o Henrique, ele participou em Rebouças, e ele ficou em primeiro lugar. Em Canoinhas, ele ficou em primeiro lugar no desafio Planalto Norte e segundo lugar em Rebouças na categoria Pro Dupla Masculina. O Kellington Kaique Chagas, ele ficou em primeiro lugar em Taió na categoria, primeiro lugar no Festival de Verão de União da Vitória, no geral, e no domingo agora, que passou ontem, em primeiro lugar em Bela Vista do Todo geral. Então, eu acho que cabe aqui a gente ressaltar a dedicação e o esforço desses atletas em engrandecerem o nome do município e também levarem o nosso município nessas competições. Quero ressaltar aqui também o trabalho da Janete Kostuski, juntamente com o seu esposo Beto, que se chama Pernas em Movimento, que também eles participam de eventos, de corridas, e eles sempre têm um destaque lá, levando a bandeira, eles levam a bandeira do município. Esse movimento em Pernas, a prefeitura não tem nenhum tipo de ajuda financeira. O que a prefeitura faz é levar o pessoal, eles disponibilizam um carro e um motorista para quando eles precisam ir para outros lugares. Então eu gostaria de parabenizá-los, né? Em outras oportunidades trarei outros destaques também. E já quero aproveitar para parabenizar a Eliane, a nossa secretária, né? Da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Juventude, pelo bom trabalho que ela está desempenhando à frente dessa secretaria. Também quero convidar já vocês que nós teremos um evento, dois domingos, em eventos na Praça da Páscoa, será no dia 6 e no dia 16. Se vocês passarem ali pela praça, vocês já vão ter conhecimento, a gente já está colocando algumas árvores, vamos fazer uma programação, vai ter passeio de carretinha com o coelho, assim como nós fazemos do Papai Noel, brinquedos infláveis, pintura facial, feira de artesanato, praça de alimentação e shows musicais. E no dia 16, uma coisa que as crianças adoram, que além de todas essas atrações, vai ter a caça aos ovos.
Então, a gente está parabenizando a Eliane e toda a equipe, juntamente com outras secretarias, né? Eu sempre digo que é um trabalho em equipe de várias secretarias para a gente alcançar um objetivo que é dar esse lazer para a comunidade, né? Então, eu parabenizo esses atletas, parabenizo a Eliane e meu muito obrigado. Boa noite. Vereador escritor Vanderlei Leza. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais amigos vereadores, aos funcionários desta casa, as pessoas que estão ligadas conosco nas redes sociais. O que me traz aqui hoje, sabe, é sobre a minha indicação. Eu até tinha comentado que não ia fazer indicação, até acho que o ano passado as pessoas comentavam que o prefeito não havia necessidade de indicação, mas como vi que já 2 vereadores já fizeram, eu disse, não, vou fazer também, né? Uma das indicações que estou fazendo aqui, a número 3, o que me chamou a atenção, os próprios comércios locais que me vigiam até, é sobre as máquinas e veículos da prefeitura, os caminhões e as máquinas que circulam pela avenida. Não justifica, eu acho que essas máquinas estão vindo do interior e desfilar a avenida até na garagem. Eu até sugeri aqui que pode ser usada a Rua Paraná e a Rua Santa Catarina. Hoje a gente vê que as caminhonetes, não é mais caminhonetes, são caminhões, né, estacionam 45 graus, aí você não tem como um caminhão grande da prefeitura, carregado de terra muitas vezes, uma máquina. Eu vi esse dia uma escavadeira, eu fui só para vocês terem, fui ali de casa até na Alfa atrás daquela máquina. Então não tinha como ultrapassar. E o pessoal do comércio até pediu isso, teria que fazer alguma coisa. Na minha época, quando fui prefeito, eu estava como prefeito, eu falava para o motorista e os operadores não circulam na avenida. Esses dias eu vi aquele caminhãozinho, sabe, acho que até o secretário de infraestrutura que anda, carregado com uma mudança desfilando a avenida, 5 por hora na avenida, e os carros atrás não conseguiam ultrapassar. Vi outro, um trator com uma carreta, eu até quis filmar, disse, não, trator é uma carreta carregada também com uma mudança, descendo a avenida. Usa Santa Catarina e a Paraná nesses casos. Então, a gente só está fazendo isso para melhorar condições, para não dar mais aquele tumulto. Geralmente, as máquinas no interior, eles vêm em torno das 16h30, tal, é onde tem um fluxo maior nos comércios. A outra indicação que me chamou a atenção, é sobre aqueles bancos que tem na avenida. Até está aqui, né, eu tirei umas fotos. Meu Deus do céu, você não tem condições de deixar esses bancos, uma depredação que está, até apareceu até uns passarinhos. Não justifica os bancos se não tem árvore para as pessoas sentar. Então, ou substitua, ou faz a manutenção. Isso também, a gente passando, vendo ali, agora vai ter a festa de trator e tal, as pessoas vêm de fora, de todo lugar, e andam pela avenida vendo os bancos depredados, como estão aqui. Está bem claro aqui nas fotos, sabe? Então, o que é isso? Muitas vezes o gestor nem vê, nem nota, passa despercebido, mas os secretários, os diretores, os subdiretores, sei lá quem tem, podem estar cuidando disso também. Então, é apenas para ajudar. Também eu vejo assim que, eu até coloquei nessa própria indicação sobre as árvores, né? Eu vejo assim, poxa vida, hoje tem bem claro, a lei urbana do Brasil recomenda que a composição da arborização nas ruas da cidade, as populações individuais de espécies, né, de árvores, não pode ultrapassar 10 a 15% da população total do município, dentro das ruas das avenidas. Essa é uma lei. Então, eu acho que cabe o gestor público, nós, como os vereadores, também ajudarmos a elaborar um projeto para que seja arborizado novamente a avenida e colocando os bancos aí adequadamente. Porque, na verdade,
a arborização está bem claro, né? Em todas as cidades estão trabalhando para isso. Então, eu acredito que nós devemos encaixar também. Tânia, quer falar? Pode falar. Nobre vereador, me permite uma parte? Com certeza. Então, sobre essa questão da arborização, eu só gostaria de informar que está sendo feito um projeto de arborização da Avenida 22 de Julho. Bom. Só que o senhor, como sabe, o senhor já foi gestor e já esteve lá, né? Tudo demanda de recursos, né? Com certeza. E às vezes a gente tem que priorizar algumas coisas e deixar outras para serem feitas depois, né? Com certeza. Então, só para comunicar ao senhor que, informar o senhor que está sendo feito. Também, né? É porque assim, nós estamos procurando árvores que elas não caiam tantas folhas. Porque antigamente, com aquelas árvores, o pessoal do Cidade Limpa e Solidária, eles terminavam uma quadra, quando eles terminavam aquela quadra, tinham que voltar novamente. O que acontecia? A cidade sempre estava com aquela aparência de que não era cuidada. Então a gente está vendo com o pessoal para ver árvores que não caia tanta folha. E mais uma coisa, a questão das câmeras. Nós precisamos de árvores, porque o senhor sabe que isso é questão de segurança pública. As câmeras, elas hoje, elas dão uma visão, até se o senhor quiser verificar, elas têm uma visão ampla da avenida. E o que acontecia? Às vezes aquelas árvores, elas não tinham toda aquela visão. Então, tudo isso está sendo estudado para se fazer um projeto bem bonito. Mas só para avisar o senhor que isso já está no planejamento. Tá bom. Muito obrigada. Ok, então a população de Irmão Alves, não é? Ela está explicando para o Vanderlei, para o vereador Vanderlei, está explicando a população. Há quantos anos já foi cortadas as árvores? Eu acho que o estudo já deveria ser feito antes de cortar as árvores, já pensando numas próximas árvores. E eu peço até para o Executivo que traga esse projeto, ajude trazendo para a Câmara de Vereadores, presidente. Com certeza, a vereadora Tânia, nós iremos em busca de recursos, esse é o problema. Então, eu quero dizer à população, eu sou a favor disso e vou batalhar para buscar recursos para que isso aconteça. Aproveitando, Tânia, que você falou, já era para ter comentado na sessão passada, mas o Samir saiu, né, antes, o porquê que a Câmara de Vereadores, nós vereadores, não foram convidados para aquele dia, aquela palestra sobre as drogas. Podia me responder? Me permite? É que assim, foi feita uma reunião de rede. Qual é a reunião de rede? É educação, é assistência social e saúde. Inclusive, eu acho que o senhor não escutou, mas eu falei já aquele dia que eu fui como trabalhadora do SUS. Eu escutei. Sim, mas não foi convidado os vereadores, porque foi convidado o pessoal da rede. Inclusive representantes, o diretor do colégio, e foi feita uma reunião de rede. A reunião, ela tomou uma proporção maior, porque foram levados vários representantes da saúde, da educação. Mas eu fui como trabalhadora do SUS, eu não fui como vereador. Muito bem, Tânia, mais um minuto, senhora presidente. Eu escutei perfeitamente o que você falou a vez passada, que você foi, mas as pessoas, sabe, que viram diante ao Facebook, Instagram aqui, nos questionavam, perguntavam por que tudo bem, mas a presidente da Câmara poderia ter sido convidada, porque eles falavam, mas a vereadora Tânia estava lá. Eu sei, nós sabemos que você estava como funcionária da prefeitura do CRAS e esposa do prefeito Miradão, mas a população nos cobrou, Tânia, sobre a questão por que a presidente do Legislativo não estava. Então, meu muito obrigado. Só a respeito dessa reunião, que o vereador comentou ali, né? Eu até já tinha cobrado até da vereadora também, né? Eu acho essas reuniões, seja de questões que falam de drogas,
são importantes, né, independentes seja quem for que esteja realizando essas reuniões. É importante sempre que venha um convite para a Câmara de Vereadores, né? Eu, na verdade, queria ter participado daquela reunião, porque são informações que o vereador, todos os vereadores têm que estar sabendo, porque a população sempre está cobrando, né, dos vereadores. A gente, quando vai numa reunião de associação no interior, são informações importantes que a gente está levando, né? Então, eu acho que fica aí para as demais secretarias, sempre quando tiver essas reuniões, sempre estarem encaminhando um convite para a Câmara de Vereadores. Fim do grande expediente e passamos para a ordem do dia. Passamos à apresentação das indicações. Indicação 3/2025. Veio por meio deste solicitar ao Poder Executivo Municipal, juntamente com o setor responsável, para que verifique a possibilidade de proibir a circulação de máquinas e caminhões da Prefeitura na Avenida 22 de Julho, com exceção do caminhão de coleta de lixo, visando atender pedidos da população, principalmente os comércios da avenida. Justificativa. Considerando os seguintes motivos. 1. Segurança. A circulação de veículos pesados pode comprometer a segurança de pedestres e motoristas, além de tornar o trânsito mais lento. Melhor ordenamento do trânsito. A implantação dessa medida contribuirá para a organização do tráfego, principalmente nos horários de grande circulação de veículos, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Desta forma, sugere-se que o desvio desses veículos seja feito pelas ruas Santa Catarina e Paraná, considerando que, geralmente, esses caminhões e máquinas vêm do interior do município. Com essa medida, estará sendo preservada a fluidez e segurança na Avenida 22 de Julho. Irineópolis, 21 de março de 2025, Vanderlei Lesan, vereador. Indicação número 4/2025. Indicação. Veio por meio desta solicitar ao Poder Executivo Municipal, juntamente com o setor responsável, para que verifique a possibilidade de retirada ou substituição dos bancos da Avenida 22 de Julho, principalmente na quadra central. Justificativa. Considerando os seguintes motivos. 1. Estado de depredação e falta de conservação. Conforme demonstram as fotos anexas, os bancos se encontram em condições precárias, comprometendo a estética e a funcionalidade do espaço público. 2. Ausência de sombreamento. Com a remoção das árvores, os bancos estão expostos ao sol, tornando seu uso inviável e desconfortável para os cidadãos. Diante disso, sugere-se a realização de um estudo para o plantio de novas árvores na avenida. Somente após essa intervenção, recomenda-se a instalação de novos bancos mais adequados e harmonizados com o ambiente urbano. Irineópolis, 21 de março de 2025, Vanderlei Lesan, vereador. As indicações serão encaminhadas ao Executivo. Passamos à leitura dos projetos que deram entrada a esta casa. Projeto de Lei Complementar 07/2025. Poder Executivo. Institui gratificação de função aos servidores efetivos designados para a condução dos procedimentos licitatórios do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de Lei Complementar 8/2025, Poder Executivo. Modifica dispositivos da Lei Complementar número 00197, de 30 de dezembro de 1997, que institui o regime jurídico para os servidores públicos do município, das autarquias e das fundações instituídas
e mantidas pelo município e da outras providências. Projeto de Lei 015/2025, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Civil. Projeto de Lei número 016/2025, Poder Executivo. Autoriza a doação de bens móveis que especifica ao Estado de Santa Catarina para utilização pelo Corpo de Bombeiros Militar. Projeto de Lei 017/2025, Poder Executivo. Autoriza a doação de reboque para barco de alumínio ao Estado de Santa Catarina para utilização pelo Corpo de Bombeiros Militar. Projeto de Lei 018/2025, Poder Executivo. Cria e implementa um novo programa Porteira Dentro no município de Liniópolis, Santa Catarina e da outras providências. Projeto de Lei 019/2025. Altera a Lei número 2264/2024, de 1º de abril de 2024, que dispõe sobre a desafetação de imóveis que constituem áreas de uso institucional do município e autoriza a sua regularização em favor das famílias que explicita e da outras providências. Encaminho os projetos às comissões de Constituição e Justiça, assim como dou conhecimento às demais comissões. Passamos para a primeira votação dos projetos. Projeto de Lei Complementar 06/2025, Poder Executivo. Dispõe sobre o reajuste de valores em tabelas de vencimento e salários de agentes públicos integrantes das leis complementares 035/2007 e 57/2012, atualiza o quadro de cargos e empregos integrantes das leis complementares referidas e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira favorável. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social e Meio Ambiente favorável. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 06/2025. Está em primeira votação o projeto de lei complementar número 06/2025. Os favoráveis continuem como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Projeto de Lei número 12/2025, Poder Executivo. Dispõe sobre alteração e inserção de dispositivos na Lei número 2119/2021, de 14/5/2021, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins de condomínio horizontal de lotes urbano e rural e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável. Parecer da Viação, Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte favorável. Está em primeira discussão o projeto de lei número 12/2025. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Então, é importante destacar para a comunidade em geral que esse projeto aborda a questão da pavimentação dentro de condomínios. Condomínio é uma área fechada de acesso restrito, então não são áreas de uso comum para toda a comunidade. É importante a gente destacar isso, deixarmos claro. Então, esse projeto aqui, ele traz a questão que quem está construindo esse condomínio é responsável pela pavimentação das vias, assim como as calçadas. Ok?
Está em primeira votação o projeto de lei número 12/2025. Os favoráveis continuem como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Projeto de Lei 14/2025, Poder Executivo. Altera dispositivos da Lei número 2951/1999, de 17 de 11 de 1999, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município de Divinópolis e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável. Parecer da Aviação, Obras, Serviços Públicos, Urbanismo e Transporte favorável. Está em primeira discussão o projeto de lei número 14/2025. Esse projeto, né, ele faz um contraponto ao anterior. Eu vejo da seguinte forma: ele aborda a mesma situação, a questão aí da responsabilidade sobre a pavimentação, né, asfáltica ou com lajota ou paver, das vias dentro de loteamentos. Nós sabemos hoje que o valor dos lotes aqui no nosso município é um pouco elevado, né? É super valorizado, por assim dizer. Agora vamos imaginar se quem está, o empreendedor que está montando esse loteamento, está organizando toda essa demanda, é responsabilizado por pavimentar as vias antes de vender os lotes. A que custo vai chegar cada lote desse para um município onde a renda média aqui da nossa população, vou chutar alto, R$3.000 por mês. Então nós estamos falando de pessoas aí que não vão poder gastar R$1 ao longo de, sei lá, vamos chutar aí, 15 anos para conseguir comprar um lote e construir uma casa. Esse o nosso interesse, é isso que nós vereadores devemos fazer aqui, defender o interesse público dessa maneira. Esse lote vai chegar à venda aí a R$250.000 cada um. Como que eu vou promover um desenvolvimento municipal, o aumento da nossa população, sendo que as nossas pessoas não podem residir aqui devido ao alto custo imobiliário? E observando também que o nosso município está faltando, né, essa questão de moradias, investimento, e quem tem esse espaço para investimento, nesse custo, acredito que não há interesse. Eu acredito, né? Então, como o nobre vereador acabou de citar, a questão da elevação do custo desse lote, né? A gente fica inviável para muitos. Então, acredito que tem alguns investimentos que a gente também entende que seja do dono do lote, do dono do loteamento, mas nessa questão do calçamento, eu acho inviável. Para quem quer esse espaço, quem quer comprar um terreno, né? Vai levar muito preço. Como está na justificativa do projeto, né? Ele é uma lei, a Lei 6.766/79, né? Que cumpre, na verdade, uma lei federal, né? Que cumpre cabe aos municípios, né, estabelecer de que forma que vão fazer, né, o parcelamento do solo. Então, por isso que a administração municipal, né, está determinando aqui esses requisitos, como que vai ser feito esses loteamentos. Mas concordo com os senhores vereadores até na questão assim dos altos valores assim que hoje vem se encontrando, né, tanto os blocos que vem ouvindo, terrenos, essa questão toda. E mesmo assim, né, a gente vê a dificuldade das pessoas conseguirem alocarem ali, quando precisam se mudar para cá, né, conseguir uma casa para locação, né, uma casa ou mesmo um apartamento, né, então há necessidade de se fazer investimentos no município, né, por essa questão. Depende de preço, alugar apartamentos ou questão de casas para alugar, porque todo dia aparece gente pedindo um local que precisa alugar uma casa para residência, para moradia, né, o que precisa se mudar para cá, né. Então, é essa situação que estamos vivendo hoje, mas eu não vejo isso só no município de Divinópolis, como em outros municípios também, né, essa questão assim dos valores altos, né, e estar sempre faltando assim lugares para alocar, né, que as pessoas vão estar se mudando.
Essa questão, senhora presidente da lei, ele coloca aqui que deverão ter infraestrutura básica, né? Na minha concepção, uma infraestrutura básica seria água, luz e o saneamento, uma rede de esgoto. A questão da pavimentação asfáltica, o paver e tudo mais, ele extrapola um pouquinho essa questão, deixa de ser básico, né? E na situação da falta de lotes, por assim dizer, eu sou um exemplo, eu estou procurando um lote necessário para comprar. O que eu encontro hoje em casa de R$200 mil, R$170 mil. Então vamos supor, o nosso salário de vereador aqui é um salário razoável, né? Eu tenho que ficar aí 3 anos guardando 100% do meu salário para conseguir comprar um lote na casa de 170, 180 mil. Agora vamos pensar na pessoa que tem uma família ali com uma renda básica aí, R$3 mil, R$3.500, R$4 mil por mês, que já é uma renda considerável interessante na nossa cidade. Como que ele vai conseguir construir, ter uma casa, ter o lar próprio? Fica muito difícil. E a minha fala aqui não é em defesa do empreendedor. Claro que também o empreendedor é o carro-chefe, né, para fazer isso. Porque ele vai ter um interesse em fazer um loteamento, ele vai ter que tirar do bolso ali R$1 milhão para estruturar esse loteamento. Mas a prefeitura vai subsidiar, mas vai cobrar do empreendedor, né? Não é de graça. Essa é uma situação que nós temos que ter claro em nossas mentes. E depois desse loteamento pronto, quem que vai pagar essa diferença? É o munícipe. É quem estiver comprando esse lote, esse preço vai ser agregado no valor desse terreno. Então, nessa situação, os novos colegas aí pensam o que quiserem, mas eu sou totalmente contra no molde que está, né? Obrigar essa questão. Como eu falei, para o desenvolvimento municipal, a primeira coisa tem que ter lugar para o povo morar. Se a pessoa não tem uma casa para residir, não tem a menor possibilidade de fazer a aquisição desse lote aí, como que a gente vai desenvolver o município? Eu, como vereador, penso nisso, tem que desenvolver a nossa localidade. Estamos com 10.280 habitantes. Nós não podemos se dar ao luxo de levar a questão imobiliária ao ponto das pessoas não quererem vir para cá. Meu ponto de vista é esse. Muito obrigado. Está em primeira votação o projeto de lei número 14/2025. Os favoráveis continuem como estão e os contrários queiram se levantar. Obrigada, vereadores. Só para quem está assistindo, teve 2 votos contrários, então o projeto fica aprovado por maioria absoluta. Passamos para a segunda votação dos projetos. Projeto de Lei 07/2025, Poder Executivo. Modifica e acrescenta dispositivos na Lei número 1985/2018, consolidada, que dispõe sobre as despesas de pronto pagamento, adota o regime de adiantamento no âmbito da administração direta e dá outras providências. Está em segunda discussão o projeto de lei número 07/2025. Está em segunda votação o projeto de lei número 07/2025. Os favoráveis continuem como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Projeto de Lei 09/2025, Poder Executivo. Dispõe sobre créditos especiais e suplementares e contém outras providências. Está em segunda discussão o projeto de lei número 09/2025. Está em segunda votação o projeto de lei número 09/2025. Os favoráveis continuem como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Projeto de Lei 10/2025, Poder Executivo. Altera dispositivos da Lei nº 1738/2013, consolidada, que aprova e regulamenta a concessão de benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública no âmbito da política municipal de assistência social e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei número 10/2025. Está em segunda votação o projeto de lei número 10/2025. Os favoráveis continuem como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Projeto de Lei 11/2025, Poder Executivo. Altera dispositivos da Lei nº 1313/2007, que limita valores para fins de ajuizamento das execuções fiscais, dispõe sobre cobrança administrativa de dívida ativa e dá outras providências. Está em segunda discussão o projeto de lei número 11/2025. Está em segunda votação o projeto de lei número 11/2025. Os favoráveis continuem como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando a outra para o dia 31 de março de 2025, no horário regimental. Boa noite a todos.